Olá, meu irmão, olá, minha irmã, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Conversando sobre Política, esse espaço aberto que a gente está concedendo aos candidatos aqui da nossa região que desejam falar um pouco sobre quem é, sobre seus projetos, né, caso seja eleito para vereador e ocupar um espaço, né, uma cadeira na Câmara de Vereadores da nossa cidade do Salvador. A nossa intenção é sempre aquela de lhe ajudar, meu irmão e minha irmã. Você olhar, observar os irmãos, ver as propostas, né, e ver se ele se encaixa no seu esquema, e se ele se encaixa naquele esquema que nós, Igreja Católica, aceitamos, né, como aquele irmão que pode nos representar, que pode ser sinal de Deus, né, lá onde se encontra, agindo em favor do povo, visando o bem comum. A nossa entrevista de hoje, nós vamos chamar então Jairo Jacó. Chega para cá, Jairo Jacó. Muito bem, seja bem-vindo. É um prazer contar com sua presença, né, e ceder esse espaço para que você possa, né, se apresentar e falar um pouquinho sobre as suas propostas. Candidato, esse nosso primeiro bloco, ele se dedica à apresentação. Eu poderia até fazer um esquema e dizer quem você é, o que é que faz, como tem feito, para onde vai, mas nós optamos por deixar que a própria pessoa fale. Né? Diga quem é e diga como tem sido a sua atuação na comunidade. Então, eu lhe deixarei à vontade, você terá 3 minutos para dizer quem é e o que tem feito, né, em favor da nossa comunidade. Para, em primeiro lugar, boa noite. É um prazer, né, estar aqui e agradecer pela oportunidade que foi dada, não só a mim, como todos os outros candidatos também, que participaram dessa entrevista. Eu me sinto à vontade em falar de mim na comunidade de São Caetano e principalmente aqui na paróquia de São Caetano, onde aos 9 anos de idade eu fiz minha primeira comunhão, onde estou até hoje nessa paróquia. Sou morador do bairro da Boa Vista de São Caetano, família humilde, mas família que me educou bastante e me deu caráter para estar nessa nova caminhada. Aqui nesse bairro, onde já ajudei muita gente, nossos ônibus que foram dados aqui para funerais, para as escolas, aqui na nossa paróquia mesmo nunca faltou nada em relação ao transporte público. Sou dos sindicatos rodoviários, trabalhei na Secretaria de Ação Social, conheço muito bem o que é a pobreza nas ruas, nas madrugadas, em Salvador, com os moradores em situação de rua e risco. Então, padre, eu digo aqui para o senhor, estou satisfeito por estar aqui presente, onde participei do movimento estudantil aos 12 anos de idade no Colégio Pedro Ribeiro, e presidente do Grêmio Escolar. Já ali começava a minha trajetória, lutando pelos estudantes secundaristas. Logo fui nomeado diretor da União Nacional dos Estudantes Secundaristas, passando para os sindicatos rodoviários, onde 5 mandatos como diretor, 12 anos realizando o esporte, né? E uma ação que tira muita gente também do abismo, através do esporte, da música. E hoje, aqui nessa paróquia, exerci a função de coordenador da Irmandade de Santo Antônio durante 6 anos. Participei de grupos musicais, onde toco até o dia de hoje. Nunca abandonei essa igreja, nunca abandonei esse bairro querido, com tenho orgulho de dizer que sou cidadão de São Caetano. Rua Marechal Dutra, na Boa Vista, onde estão meus pais, onde está meu filho, onde está a minha família. Assim me criei e quero fazer muito mais, não só pelo bairro de São Caetano, mas sim por toda Salvador. Aquilo que eu fiz no bairro de São Caetano, eu quero levar mais adiante. Eu quero pedir a vocês que nesse dia 15 de novembro, lembre desse que está aqui falando, Jairo Jacó, 77654. Agradeço. Candidato, o Compêndio de Doutrina Social da Igreja Católica nos diz no número 413 que os partidos políticos têm a função de favorecer
uma participação difusa e o acesso de todas as responsabilidades públicas. Os partidos são chamados a interpretar as aspirações da sociedade civil, orientando-as para o bem comum, oferecendo aos cidadãos a possibilidade efetiva de concorrer, para a formação de opções políticas. Candidato. Sabemos que cada candidato representa um partido que, na sua composição, defende uma bandeira, que considera, claro, importante para a vida de comunidade. Qual a bandeira que você defende e como atuará concretamente no tocante a essa bandeira defendida? Obrigado, padre, pela essa pergunta. Fiquei feliz realmente nessa pergunta. Que é uma pergunta que eu posso dizer com convicção. A minha bandeira é do povo sofrido de Salvador. Aqueles idosos que dormem na fila de hospitais e hoje não temos assim um centro de referência só para o idoso, o hospital só para o idoso. Quero dizer também que minha bandeira é daquele cidadão rodoviário que acorda de madrugada e vai levar todos os trabalhadores, aquela população sofrida em ônibus espremidos. Eu, como sindicalista, como pessoa ligada ao transporte público, quero cada vez mais melhorar o transporte de Salvador. Essa é uma bandeira muito grande, padre, porque o rodoviário em si, ele é o primeiro a acordar e o último a dormir, que ele leva toda a população de Salvador. Minha bandeira cada vez mais para uma creche. O trabalhador hoje, principalmente no nosso bairro de São Caetano, deixa de trabalhar porque não tem onde deixar seus filhos, né? Se a gente tivesse mais creche aqui nesse bairro, com certeza a vida da população ia melhorar cada vez mais, não só no São Caetano, mas em toda Salvador. Se os pais tivessem de deixar seus filhos, isso mudaria bastante. Quero dizer também que a nossa bandeira para esses comerciantes nos nossos bairros, que precisa de curso profissionalizante para cada vez mais entrar no comércio de trabalho. Cada vez mais sofrido aqui no nosso bairro também, porque a falta de emprego é muito grande na nossa cidade. Então, por isso, devemos cada vez mais capacitar os nossos comerciantes locais para que junto possa fortalecer mais a nossa comunidade em Salvador. Muito bem. Candidato, o Concílio Vaticano II, por meio da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, mas precisamente no número 26, ele diz o seguinte: uma sociedade só será justa se souber respeitar a dignidade de cada pessoa. Portanto, a ordem social e o progresso devem ordenar-se segundo o bem das pessoas. Sabemos, então, que para que se tenha dignidade, é necessário que todos tenham acesso a benefícios que são garantidos pela Constituição, tais como saúde, educação, emprego, moradia, transporte público de qualidade, segurança. Como o senhor atuará para garantir que o nosso município seja uma cidade cada vez mais justa e o nosso povo, sobretudo os mais pobres, tenham acesso aos benefícios destacados acima e que assim possam ter garantido a sua dignidade? Boa pergunta, padre. Eu quero ser um vereador de Salvador para fiscalizar cada vez mais, para que todos tenham acesso a todos esses benefícios. Eu que já andei na madrugada, os moradores em situação de rua, e vi cada vez mais que eles precisam mesmo desses benefícios. Moradia, uma moradia justa, muitos ainda moram em palafitas, né? Mas cada vez mais a cidade está mudando. Ela está mudando e cada vez mais vai melhorar sim, que vai ter pessoas como eu, Jário Jacó, que vai fiscalizar, risca, para que esses benefícios não sejam por todo, não sejam nos bairros ricos de Salvador, mas seja também nos bairros pobres, a periferia. Então, eu digo assim, com convicção, porque são 15 anos dedicados a essa população carente, aos idosos, onde eu trabalho com uma terapia, né, com os idosos. Eu sei a necessidade de cada um, sei a necessidade de toda essa população, a população pobre de Salvador. Então, padre, eu digo para o senhor e digo para todos vocês,
quero somar e cada vez mais, somar sempre, porque precisamos de moradia, como falei também sobre transporte, sobre educação. A educação tem que ser uma coisa assim prioritária, porque o professor, ele formou o vereador, ele formou o prefeito, ele formou o policial, ele formou também o gari, ele formou todos, então merece dignidade. Eu tiro meu chapéu para todos os professores, então isso é educação, e temos que ter cada vez mais nessa cidade de Salvador. Então, padre, está muito pertinente, gostando desse debate. Quero agradecer novamente a oportunidade que foi me dada para esclarecer a cidade de Salvador, o que Jairo Jacó pretende fazer. Jairo Jacó, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que a autoridade só é exercida legitimamente na medida em que procura o bem comum e que, para atingir esse bem comum, emprega meios moralmente lícitos. Candidato, caso o senhor seja eleito, como atuará na elaboração de leis, na fiscalização de ações do governo executivo, na fiscalização do orçamento municipal e, sobretudo, na distribuição de recursos? Boa pergunta, padre. Nós estamos aqui para fiscalizar a lei orgânica do município. Sim. Ela tem que cumprir à risca realmente o que está fazendo. É como eu falei no bloco anterior, tem que saber se está realmente cumprindo tudo, fio a fio ali. Não só para a comunidade de alta renda, mas sim a comunidade de baixa renda. Então vamos fiscalizar mesmo, cada vez mais, independente do que venha, vamos fiscalizar cada vez mais, para que ele possa cumprir tudo que é mandado. Tenho certeza que nessa prefeitura próxima que vamos entrar aí agora, tudo isso vai acontecer, porque vai ter vereador com coragem, para realmente fiscalizar. E esse amigo que está aqui falando, Jairo Jacó, vai ser um deles que vai fiscalizar à risca tudo isso que está acontecendo. Muito bem. Na fiscalização eu gosto sempre de enfocar, porque essa é a missão do vereador. É aquele que fiscaliza, aquele que pensa as leis, aquele que ajuda, né, fazer com que o município caminhe de forma a possibilitar com que todos tenham vida e vida digna. Vereador, o senhor sendo eleito o candidato a prefeito da sua coligação, como o senhor atuará? Aceitando tudo que vem, como se fosse um grande presente, como se ele tivesse o dom da verdade, da eterna sabedoria, que sabe tudo, né? Ou agindo de forma consciente, entendendo que o nosso funcionário, ou o nosso funcionário, não, melhor dizendo, o nosso patrão é o povo, né? Vendo, por exemplo, mesmo sendo do mesmo partido, por exemplo, vendo aquilo que não está correto, que não pode ser, que não beneficia um, que não beneficia outro. Como o senhor atuará? Como essa pessoa que acolhe tudo e diz, epa, está tudo bem, está tudo em paz? Né? Ou como aquela pessoa que vai com critério? Você já começou a falar nessa última pergunta, nessa última resposta que deu, mas eu quero, né, que fique bem expresso para que o nosso povo que está observando possa, de fato, dizer é verdade o que ele está fazendo. Vamos lá. Padre, eu vou lhe dizer uma coisa, essa pergunta é excelente. Eu fico à vontade para responder essa pergunta. Por que fico à vontade? O meu candidato a prefeito, nós trabalhamos juntos e eu sei da capacidade que ele tem de mudar Salvador. E tenho certeza que com ele eu vou ter mais liberdade de cobrar. Não seria não tão assim, mas vou cobrar sim dele. Como tem um pai para filho, a gente conversa e tem um diálogo. E vamos ter um diálogo muito importante, porque ele já conhece meu trabalho, já sabe o meu trabalho que eu tenho com essa população sofrida de Salvador. Eu já conheço ele porque foi um secretário que trabalhou muito. Então, eu sinto à vontade de dizer que eu cobrarei mais ainda, porque eu vou ter a intimidade de cobrar ele, por estar no meu lado, no meu partido, eu vou ficar muito mais à vontade de dizer, não, precisamos resolver aquele problema, precisamos voltar naquela situação que nós tivemos lá. E vamos sim, padre, mudar a cara dessa cidade, porque eu tenho a certeza que eu fiz a escolha certa, a escolha de uma pessoa
que vai mudar a cara de Salvador, junto com essa pessoa que está aqui, que é Jairo Jacó. Educação, padre, vem de berço. Nossa educação vem de berço. Eu tenho os ensinamentos que minha mãe me deu, hoje em memória, mas o que eu aprendi tudo na minha vida foi meus pais que me deram, e eu não vou deixar esse povo sofrido na mão. Vou ter mais intimidade para cobrar e dizer: eu quero minha população, não só de São Caetano, mas a minha população de Salvador, totalmente agraciada, com todos os direitos que assim for possível, sendo ela com uma boa moradia, transporte, segurança. Tenha certeza que eu cobrarei muito mais ainda. Então, nós estamos já chegando ao final dessa nossa conversa, conversando sobre política com Jairo Jacó. Que pena, queria conversar mais. Mas nós temos um tempo, né? Então, temos que respeitar esse tempo. Mas, meu irmão, você, minha irmã, teve a oportunidade de estar acompanhando, e vamos então à nossa última pergunta. Candidato, agora é o momento das considerações finais. Portanto, é o seu momento de complementar algo à sua fala, algo que porventura não tocamos na nossa conversa. E também aquele momento para o agradecimento. Então, você dispõe de 3 minutos. Padre, eu, em primeiro lugar, agradecer a meu Deus Pai Todo-Poderoso, por estar aqui, né, falando, gesticulando. Isso é maravilhoso, o dom da vida, não só no meu candidato, que sou eu, né, de todos vocês que estão assistindo, do Padre, todos, dom da vida de cada um de vocês. E me sinto à vontade, Padre, de falar o quanto eu já passei nessa vida para ajudar os necessitados. Tem um projeto de Papai Noel há 15 anos. Eu saio pelo Natal na cidade de Salvador, não levando alimento, só alimento, um brinquedo para as crianças carentes, com uma palavra, o alento, falar do nascimento de Cristo, né? Que as pessoas não lembram, mas sim, nós, candidato católico, lembramos de todos os momentos, não só do Natal, como a Semana Santa. Mas não sou aquele candidato Copa do Mundo, não, que só aparece em 4 anos. Esse daqui é o ano inteiro. Sempre ajudei, tenho 30 anos ajudando, independente de política, sempre ajudei e sempre vou ajudar. Se eu for agraciado com essa candidatura, ótimo, vou fazer muito mais. Mas se não for, continuarei fazendo para as pessoas necessitadas, porque é um dom que Deus me deu e é um dom que eu nunca vou deixar de ter. Então, Padre, agradeço mesmo a oportunidade. Quero dizer também, agradecer à Arquidiocese de Salvador por esse debate, né? Tenho certeza que serei não só um candidato daqui da paróquia de São Caetano, mas de toda a Arquidiocese, de toda Salvador. E eu quero fazer muito mais, gente, quero fazer muito mais. Peço aos meus paroquianos aqui, já me conhecem desde pequeno, desde o tempo que eu tinha cabelo, hoje eu não tenho mais. Mas essa preocupação é com as pessoas menos favorecidas. E eu quero lutar cada vez mais. Digo assim, já gerei muito emprego aqui em Salvador, muitos empregos, principalmente na área de rodoviário. Quero lutar por mais creches mesmo, cada vez mais os trabalhadores ter calma para ir trabalhar e onde deixar seus filhos com toda segurança. Padre, te digo com toda certeza, quero que vocês acreditem no trabalho de Jairo Jacó, 77654, no dia 15, aperte e confirme, Jairo Jacó, 77654, e até a vitória. Muito bem, nós agradecemos a Jairo Jacó pela conversa franca, pela conversa amiga. Nós recordamos a você, meu irmão e minha irmã que nos acompanha, que continue nos acompanhando, né? Nós vamos dar um pequeno intervalo e depois a gente retorna com mais um irmão que se colocou, que fez um pedido e vai falar um pouquinho para nós. Então, muito obrigado, Jairo Jacó, muito obrigado por estarmos juntos conversando. Obrigado a você, meu irmão e minha irmã, que está nos acompanhando por meio das nossas redes sociais. Você que está observando, que está vendo os candidatos, que está aprendendo um pouquinho acerca, né, dos documentos da nossa igreja. Não se esqueça de votar consciente, né?
voto tem consequência, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso é que a gente para, observa, pensa, vê o que a igreja orienta e vai lá e vota conscientemente. Mas nós vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta já. Segura aí, fica aí. Até breve. Seja bem-vinda a essa nossa conversa. É um prazer tê-la aqui conosco esta noite e nós vamos conversar um pouquinho, responder algumas perguntas, interagir com a nossa comunidade, com o nosso povo de São Caetano e região, é claro. Marta, esse nosso primeiro bloco nós dedicamos à apresentação. Eu poderia fazer um breve resumo da sua vida, dizer quem é, o que foi, para onde vai, para onde veio, mas nós vamos deixar com que você fale. Que você possa se apresentar, possa dizer quem é e como você tem atuado na vida da nossa cidade. Então, para isso, você dispõe de 3 minutos. Hoje não, eu quero saudar Padre Albino e dizer da importância dessa iniciativa, que é assim que a gente fortalece a democracia no nosso país e na nossa cidade, com oportunidades como essa, com debate, saudar também os irmãos e as irmãs aqui da paróquia e falar um pouco de Marta. Vou falar assim bem breve, porque o tempo também é exíguo e requer também da gente a capacidade de síntese. Marta Rodrigues, eu não nasci em Salvador, eu nasci em um município próximo a Jequié, chamado de Aiquara, às margens da beira do Rio de Contas, e vim para Jequié para estudar. Eu, meu irmão e minhas irmãs, e estudei em Jequié em escola pública, por isso que eu acredito muito na escola pública. Estudei no IERP, Instituto de Educação Regis Pacheco, e quando a gente terminou naquela época, lá era o 2º grau, não é como hoje o ensino médio, tive que vir para Salvador para poder fazer o vestibular e continuar a nossa vida na academia. E vim para Salvador, chegando aqui, como todo jovem que vem do interior, fui fazer o cursinho de pré-vestibular, mas a situação era difícil porque tinha que pagar o aluguel de onde morava, tinha que comer e tinha que também pagar o cursinho. Então tive que interromper algumas vezes o cursinho para poder concluir e fazer o vestibular. Cursei letras na Universidade Católica de Salvador, com especialização em literatura brasileira. Depois fiz uma especialização em direitos humanos na UNEB e depois também fiz uma outra pós-graduação em gestão também de cidade pela Unicamp. Então, com essa experiência também, depois fui para o mundo do trabalho, para os sindicatos, Sindicato de Telecomunicações, e aí a gente conhece a outra realidade que a gente vive na cidade, da desigualdade, da falta de oportunidades, e depois segui também indo militar num partido. Me filiei ao Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Aqui eu tenho uma honra muito grande de ser meu único partido, ser filiado e de defender também todas essas propostas de realidade, de inclusão, de possibilidade que vai desde a nossa juventude, do povo negro, das mulheres, da pessoa idosa. E isso vem até hoje nessa minha história de luta. E desde Jequié também eu já tinha o meu pé fincado com muita resistência, também na Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base,
quando eu nasci, quando eu vim para Jequié, comecei também nessa minha história e nessa minha vida de fé, lá chegando aqui que a gente teve condições de trazer a fé também, juntamente com a política. Isso é o que a gente acredita, é o que nós no dia a dia exercitamos, que não dá para a gente um espaço como esse, sem a gente levar o que a gente acredita e com a nossa fé acima de qualquer coisa. Muito bem, nós estamos conversando com a vereadora Marta Rodrigues, candidata à reeleição. Marta, o compêndio de doutrina social da Igreja Católica nos diz no número 413 que os partidos políticos têm a função de favorecer uma participação difusa e acesso de todas as responsabilidades públicas. Os partidos são chamados a interpretar as aspirações da sociedade civil, orientando-as para o bem comum, oferecendo aos cidadãos a possibilidade efetiva de concorrer para a formação de opções políticas. Sabemos que cada candidato representa um partido que, na sua composição, defende bandeiras que considera importantes para o bem da comunidade. Candidata, qual bandeira você defende e como você atuará no tocante a essa bandeira? E vamos mais adiante. A senhora que esteve atuando na Câmara de Vereadores, como defendeu a sua bandeira e como defenderá sendo reeleita? Muito bem, a pergunta é excelente. O compêndio também traz toda essa reflexão e o padre traz para a gente uma capacidade de síntese assim brilhante. E vou trazer aqui um pouco do nosso primeiro projeto naquela casa, que é a Casa do Povo. Nosso primeiro projeto foi sobre educação. Um determinado vereador, que a gente não vai entrar aqui por questões de ética, de dizer nome, ele apresentou um projeto, Escola Sem Partido. Escola não existe partido. E eu, como professora, prezo muito por isso. Aí apresentei um projeto denominado Escola Livre da Mordaça, porque escola não tem que ter mordaça, nem para professor, muito pouco para os nossos alunos. Porque os alunos que frequentam a escola pública são os alunos pobres, que moram na periferia, na sua maioria absoluta de negras e de negros jovens, e por isso é que nós temos que ter esta prioridade. Sou da Comissão de Educação na Casa e prezo muito por isso, porque a educação que nós defendemos é a educação que Paulo Freire nos ensinou. É a escola do pensamento crítico, que a gente tem que ajudar na formulação da cidadania e do pensamento crítico de cada aluno e de cada aluna. E também o que Anísio Teixeira, que é baiano, de Caetité, também nos ensinou, que as escolas não têm que ter muros, a escola tem que interagir diretamente com quem está, com quem mora no seu entorno. Essa escola que nós acreditamos, por isso que eu defendo a escola pública, gratuita, de qualidade, universal e democrática. Porque se nós viemos desta escola que me forjou, que me formou, nós precisamos também acreditar e dizer que é possível da gente transformar. Então, a educação é uma bandeira, é uma pauta, que é uma bandeira do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Só é a gente buscar um pouco o que foi o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Todo investimento que foi feito na educação e também na inclusão dos nossos jovens negros com a criação das cotas nas universidades. Por isso que a educação é essa base sedimentar. E eu, como tenho meus pés no chão da escola, é essa escola que eu defendo e é essa educação também que nós precisamos garantir. Não dá para congelar repasse para a educação. Essas são medidas antidemocráticas que não combinam com o que nós acreditamos. Então, a educação pública gratuita de qualidade é a nossa bandeira. Muito bem. Marta, o documento do Vaticano II, por meio da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que significa alegria e esperança, no número 26 ele diz assim: uma sociedade só será justa se souber respeitar
o bem das pessoas, a dignidade de cada pessoa. Portanto, a ordem social e o progresso devem ordenar-se segundo o bem e a dignidade de cada pessoa. Sabemos que para que se tenha dignidade é necessário que todos tenham acesso aos benefícios garantidos pela nossa Constituição, tais como saúde, educação, emprego, moradia, transporte público de qualidade, segurança. Como a senhora atuará para garantir que o nosso município seja uma cidade cada vez mais justa e o nosso povo, sobretudo os mais pobres, tenham acesso aos benefícios destacados acima e assim possam ter vida digna? Como a senhora vai atuar e como atuou, que está na casa, como atuou nesses últimos 4 anos também em benefício da dignidade e do bem comum das pessoas? Pois é, esse é o nosso compromisso, é um compromisso também de vida, porque para a gente fazer a justiça social, e é essa também o nosso compromisso, nós precisamos garantir, fazer com que todas essas bandeiras, todas essas propostas tenham também esse olhar, essa dimensão da cidade que nós vivemos. É uma cidade muito desigual e que nós precisamos trazer a questão mesmo, para a gente fazer justiça social, o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, que é que nós defendemos e continuamos fazendo. Se a gente for reeleita, vamos também defender e continuar firme com essa proposta, a progressividade, que quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos, pagar menos, e quem não tem nada, não vai pagar nada, mas que tem que ter direito à educação, à saúde, tem que ter direito ao transporte público, e você precisa se deslocar, tem que ter o direito, essencialmente, ao trabalho, ao emprego, à renda, que as pessoas querem dignidade. As pessoas não querem, principalmente as pessoas mais pobres, as pessoas que mais precisam receber uma cesta. Nesse momento de pandemia, é uma ação emergencial, mas o que as pessoas precisam é de ter seu emprego e, a partir do seu salário, comprar e adquirir o que bem entender. Isso é a gente fazer justiça. Nós não podemos tratar os desiguais de forma igual, porque senão nós não vamos conseguir fazer reparação social. E reparação a gente vai fazer quando a gente reconhece que aquela comunidade, aquela pessoa, aquele jovem, aquela pessoa idosa, seja qual for, a gente precisa ter aquela política pública que seja até lá. Se for do transporte público, não dá para a gente viver nessa nossa capital, a 4ª capital do país, com transporte público. Nas capitais do Nordeste, entre as 9, é a 2ª com um valor mais caro, e também, além da carestia, a frota reduzida, as pessoas não têm para onde ir, e a prefeitura concedendo isenção para os empresários de transporte. Então, isso não é você fazer justiça social. Nós precisamos fazer na prática. E isso nós exercitamos. Eu também sou da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, e já apresentamos também diversas emendas e propostas também, como esse o nosso último, Quero Meus Créditos, que nós, 90 dias após a pessoa recarregar os seus cartões, esse prazo expira, e aí isso não pode acontecer. Empresário não tem que mandar nesse sistema, que é uma concessão pública. Quem tem que mandar e quem paga são os usuários. Muito bem, nós estamos conversando com Marta Rodrigues. Marta, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que a autoridade só é exercida legitimamente na medida que procura o bem comum. Para atingir esse bem comum, ela deve empregar meios moralmente lícitos. Candidata, caso seja eleita, como atuará na elaboração e fiscalização de ações do governo? Na fiscalização do orçamento, sobretudo na distribuição de recursos. Você começou dizendo, que faz parte da comissão, Fala um pouquinho como atuou e como atuará. Pois não. O papel da vereadora e do vereador naquela casa, para além
de apresentar projetos de lei, e nós apresentamos nessa legislatura, que termina no dia 31 de dezembro, 84 proposições, tudo a partir de escuta com a comunidade. E, além disso, é a fiscalização, é esse outro nosso papel, além de fazer as audiências, de acompanhar os conselhos municipais. E os 2 mandatos que eu exerci naquela casa, eu sempre fui da Comissão de Finanças e Orçamento, porque eu compreendo e entendo, assim como foi a sua pergunta, Padre Albino, a importância que tem do orçamento público nessa cidade. Então, como eu atuei, se renovar o mandato, de que forma vou atuar? Indo mesmo, acompanhando para e passo, porque todo projeto que o Executivo manda para a Câmara, nós temos a possibilidade de emendar. Só que como a nossa bancada de oposição é pequena, nós, sempre que apresentamos emenda para aperfeiçoar e para melhorar, acaba não sendo respeitada. As 3 peças orçamentárias que nós passa pela Câmara, a primeira é o PPA, o Plano Plurianual, que qualquer gestor ao assumir, tem que apresentar e por seus compromissos de campanha que tem que estar neste plano. E a partir dessa, vem mais 2, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E essa LDO, ela é anual, para ter as diretrizes a partir do PPA, do Plano Plurianual, e depois vem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que agora está na Câmara, que é para poder quantificar o que está colocado para cada bairro, para cada região da nossa cidade, e se aquele valor corresponde. Quando a gente observa que aquele valor não é o valor suficiente que está ali colocado para mudar, para alterar a manutenção daquele bairro, Salvador tem 170 bairros para mudar, para melhorar, para trazer mais dignidade para as pessoas, a gente acaba fazendo essas emendas. E essas emendas nossas não são acatadas. E as nossas emendas, ela vem a partir desta escuta. Eu gosto muito de fazer o processo da escutatória, porque ninguém é dono da verdade. Então, nós construímos as coisas de forma coletiva. É um projeto maior de cidade, de que cidade nós queremos. E quando nós apresentamos essas emendas, e elas não são aprovadas, isso nos deixa, assim, muito triste. Teve uma que nós apresentamos agora, foi para a rede de bibliotecas comunitárias, de como nós vamos potencializar e de como nós vamos criar este público leitor para, a partir daí, conhecer também este mundo. Muito bem, nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão da fiscalização do orçamento municipal. Candidata, caso a senhora sendo reeleita e sendo eleita o candidato a prefeito do seu partido, como a senhora atuará nessa fiscalização? Como aquele que recebe tudo, né? Como se não, mas é meu candidato, é meu amigo, então tudo que ele falar é palavra de salvação. E assim, não me importando com o bem-estar da população, se pelo meio ali tem alguma coisa que não deveria, que pode ser revista, repensada, ou atuará como essa pessoa que sabe fazer um pouco de discernimento crítico e observar aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa evoluir e aquilo que precisa ser tirado, mesmo vindo, né, daquele chefe do executivo que é meu amigo, que é do meu partido. Como a senhora atuará? Pergunta essencial, Padre Albino, até porque a minha candidata é a Major Denise Santiago, é do PT, é o 13, e estamos empenhadas na sua eleição. A gente garantir o segundo turno na nossa cidade e ganhar esta cidade, para ter uma primeira mulher negra para gestar esse nosso município. Então, vou trabalhar, como eu tenho feito, que a Câmara ela é soberana. Tem os 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Cada um tem a sua autonomia e a Câmara é soberana. E como eu tenho criticado agora a maioria dos vereadores da bancada do atual prefeito, que só sabem dizer amém, não debate, não aprofunda um orçamento ou em qualquer outro projeto que chegue àquela casa. Então, a minha atuação, a minha fiscalização, sendo eleita, e a Major Denise também, não vou
dizer assim que eu vou atuar aqui, vou passar a mão, nada disso. Vou fazer com a mesma coerência, com a mesma veemência. Até porque eu aprendi e tenho muito orgulho disso, que eu fui forjada nas diversas lutas, e as lutas também nos impulsionam e nos ensinam que nós precisamos fazer a crítica, e a democracia também assim. É bom para todo mundo. Se tiver errado, se for até nosso melhor amigo, ou até um pai nosso ou uma mãe, a gente tem que dizer, está errado, e nós não concordamos com isso. Porque se nós queremos uma democracia plena na nossa cidade, todas as pessoas têm que estar incluídas, principalmente as pessoas pobres que não têm acesso a essa maioria dos recursos públicos. Então, a nossa atuação será da mesma forma como nós atuamos agora, chamando a população, fazendo audiências públicas, convidando para apresentar suas propostas, e vamos apresentar também as emendas e vamos discutir. E não vamos aceitar também, como agora a gente está vivendo, que os nossos projetos, na sua grande maioria, são vetados pelo prefeito. Então, nós não vamos aceitar. Se o projeto for bom para a cidade, nós queremos também dialogar e debater e chamar também esse segmento, como nós sempre fizemos. Vamos lá à Câmara, vamos também fazer com que as pessoas compreendam, entendam e traduzir toda esta peça em uma linguagem acessível, que as pessoas compreendam, vai dizer assim, isso aqui tem a ver com a minha vida. Então, a gente precisa, você estando lá, sendo reeleita, que essas emendas aqui serão importantes para as nossas vidas e que a gente compreenda como o orçamento público é definidor e é bom para a vida das pessoas. Então, serei também uma fiscal, como faço agora, vou continuar exercendo com a mesma veemência e com a mesma coerência que eu aprendi tanto na igreja, como aprendo constantemente com as comunidades e nos bairros populares também. O tempo não perdoa nada, nem ninguém, né? Nós já estamos chegando ao final dessa nossa conversa. Então, vereadora, agora é o momento das considerações finais, né? Portanto, é o momento de completar algo a sua fala, algo que porventura nós não tocamos no decorrer dessa nossa conversa. Então, também, claro, o espaço para o agradecimento. Então, a senhora dispõe de 3 minutos. Que bom. E vai dar para mim falar aqui um pouco também dessa nossa cidade, que é uma cidade muito desigual, uma cidade bela, mas desigual. E não foi com a pandemia que essa desigualdade veio à tona. Com a pandemia, ela acabou tendo mais visibilidade. A imprensa deu essa dimensão, que o que nós denunciávamos lá atrás teve essa visibilidade. Então, uma delas que eu vou trazer aqui é a questão das creches na nossa cidade. É um tormento para as mães que precisam trabalhar e não têm um local adequado e seguro para deixar suas filhas e filhos. E nós apresentamos um projeto que é do acolhimento infantil noturno para as pessoas, homens e mulheres, que no período das suas séries iniciais não tiveram oportunidade de ir à escola, mas que têm condições agora, com a educação de jovens e adultos, de estudar. Esse projeto nós aprovamos, passou por todas as comissões na Câmara, foi aprovado no plenário e o prefeito vetou. E nós denominamos esse veto dele, que foi um veto racista e machista, que a maioria da nossa cidade é constituída do povo negro, 86%, é a nossa Roma negra, é a capital mais negra fora do nosso continente africano, e também de mulheres. 46% das mulheres de Salvador são chefas de família. Então, um momento como esse, que a gente tem na Câmara de aprovar e de garantir que seja uma realidade na nossa cidade, o prefeito vetou. Então, são essas as nossas preocupações, do que eu não tive a oportunidade também, porque por as perguntas muito bem dirigidas, de colocar. E sendo eleita, nós vamos estar também vigilantes, estamos apresentando um projeto para as crianças com microcefalia, que aumentou muito com a dengue, zika, chikungunya. A questão da saúde em Salvador é uma situação também delicada, e a atenção básica não atende, e aí as pessoas acabam
não tendo essa oportunidade de ter um atendimento digno e de ter essa cobertura para que não precise se deslocar e nem chegar em um posto de saúde de madrugada. E o outro é a assistência social, é a população em situação de rua, porque as pessoas não estão na rua porque querem, estão na rua por quebra de vínculo, é a única opção que restou. Então, essa população, a gente precisa ter um olhar que vai dar dignidade e também como moradia para essas pessoas. Não dá para a gente acreditar em um projeto como esse da Casa Verde e Amarela, que cobra do governo federal, que está ameaçando a nossa soberania nacional, colocando fogo na Amazonas e dizendo que são os nossos parentes indígenas e a população ribeirinha. Então, isso não dá para a gente conviver com realidades como essa. Por isso, Padre Albino, eu queria agradecer muito minha gratidão de uma oportunidade como essa e dizer e de reafirmar, sendo reeleita, podem contar com a nossa parceria e com o nosso compromisso. A gente não vem aqui para prometer, a gente vem para propor uma parceria, porque parceria ela é uma via de mão dupla, olhando no olho das pessoas e realizando aquelas demandas que aqueles e aquelas que mais precisam. Minha gratidão e meu muito obrigada. Muito bem, eu que agradeço a Marta Rodrigues por essa oportunidade de estarmos conversando, conversando e mostrando ao nosso povo, ao povo de Deus, também Marta se coloca à disposição nessa candidatura à reeleição e de também colocar o nome de outras pessoas. Cada irmão que veio aqui teve a sua oportunidade de poder falar, de poder se expressar da melhor forma possível, de responder essas perguntas que nós fomos fazendo, de tal modo que você, meu irmão e minha irmã, possa observar, ver tudo, meditar e ver o que é que você pode fazer e decidir, claro, diante do seu voto, porque como bem sabemos, o voto é secreto, mas a nossa função enquanto igreja é de justamente ir ajudando você a tomar consciência, primeiro de que deve votar, e depois de que deve votar consciente. Deve votar consciente, observando cada candidato, observando suas propostas, observando o modo de proceder de cada um. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço a Marta, mais uma vez eu agradeço a você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha pelas redes sociais, mas não fique com saudade, daqui a pouco a gente está voltando, viu? Fiquem com Deus, uma boa noite, até breve. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nós estamos terminando mais um Conversando sobre Política. Você gostou? Cada noite são 2 candidatos onde a gente vai conversar, claro, sempre criando esse clima democrático. Você vai perceber as mesmas perguntas, o mesmo tempo, partidos diferentes. A única coisa que é igual é a camisa, que hoje eu mudei. Continuo com azul, mas não com aquele azul da entrevista. Só para recordar que com azul que a gente vai estar entrevistando e nessa democracia que a gente vai estar conversando. Eu espero que esse nosso programa possa ter te ajudado a entender um pouquinho a missão de um vereador, o que é que ele pode fazer pela nossa cidade e que você possa ter gostado dessa nossa conversa franca com esses irmãos que se colocaram à disposição, que vieram pedir uma oportunidade que nós cedemos o espaço. Essa é a nossa missão, ajudar. E nós estamos ajudando de forma democrática, possibilitando que você, que nós temos certeza que é inteligente, possa fazer um discernimento crítico e justamente votar com consciência. Lembro claramente, o voto tem consequência, não se esqueça disso. A nossa cidade precisa de gente que possa representar-nos bem na Câmara de Vereadores, e também de um poder executivo que possa ser a voz e a vez do nosso povo sofrido. Que você possa, por meio desses nossos vídeos, parar, pensar, rever o que é a missão do vereador, ver o que é que a igreja nos orienta, e poder, no dia 15 de novembro, votar de forma honesta, votar de forma coerente, ter um voto de acordo com aquilo que pede a nossa igreja. Uma boa noite. Nos encontramos amanhã nesse mesmo horário. Fique com Deus. Até breve. Jesus, Maria e José.